Oi, gente! Meu nome é Mariana Queiroz e esse é o Multiclube. Para começar esse programa bombando, é aqui que você vai ver vídeos que trazem muitas curiosidades e muita informação do mundo todo. E que, ó, eu mesma escolhi para vocês. E para começar, que tá um assunto de peso. O que é? Eles existiram no planeta Terra há milhões e milhões de anos. Viviam mais na terra do que no ar e na água. Eram assustadores. E até hoje, sabe-se muito, mas não tudo, sobre como viveram e também como morreram. Tá bom pra você? No mundo dos dinossauros. Ganhou quem pensou? Os dinossauros! Vocês sabem de onde surgiu esse nome? Então, eu andei pesquisando aqui um pouquinho. A palavra dinossauro foi inventada por Richard Owen em 1842. Biólogo, anatomista comparativo e paleontólogo britânico, o professor é considerado o segundo mais significativo naturalista da era vitoriana. Só perdeu para o Charles Darwin. Owen descobriu no sul da Inglaterra alguns fósseis gigantes de animais até então desconhecidos. Por isso, os batizou de dinossauros, que significa lagarto terrível, em grego. Na época do Owen em diante, foram descobertos diversos sítios paleontológicos. Eita! O que é isso? Trava-línguas? De dinossauros em todos os cantos do mundo. Os pesquisadores, por exemplo, na Argentina, descobriram os fósseis do maior dinossauro de todos. Até agora, pelo menos. E eles foram exibidos lá no Museu de Trilhu, na Patagônia. Este fêmur pertenceu ao maior animal de todos os tempos. O osso era de um dinossauro herbívoro que viveu há 90 milhões de anos, período chamado de Cretáceo Superior. O tamanho do réptil equivalia ao de 14 elefantes com um peso estimado de 77 toneladas. Os restos do gigante foram encontrados na Patagônia Argentina junto com outros 6 saurópodos. Os fósseis já são a principal atração do Museu Municipal Paleontológico de Trelew. E se dizem por aí que tamanho não é documento, no mundo jurássico tamanho era documento sim, tá? Olha que gigante esse exemplar que foi exposto lá no Museu de História Natural dos Estados Unidos. Mais de 37 metros e 70 toneladas, o equivalente a 10 elefantes africanos. O esqueleto, recriado em gesso, mostra o Titanosaurium, encontrado em 2014 na Patagônia Argentina. A descoberta da espécie é tão recente que o nome científico ainda não foi divulgado oficialmente. O Museu de História Natural dos Estados Unidos, em Nova York, começou a expor a representação. É muito difícil apontar o maior dinossauro do mundo porque há vários possíveis, pelo menos 3 ou 4 desse tamanho. Mas sabemos ao certo de que este é o esqueleto mais completo encontrado. Por isso podemos declarar com precisão que o exemplar é o maior já descoberto até hoje. Os pesquisadores acreditam que o animal se tratava de um jovem adulto. Temos aqui pela primeira vez um esqueleto bem completo de uma espécie gigante de dinossauro. Pela primeira vez vamos ter a oportunidade de responder perguntas como estes animais se moviam, qual a velocidade de crescimento deles, o que comiam, de quanto precisavam de comida por dia. A peça gigantesca é tão longa que o pescoço e a cabeça chegam ao lado de fora da sala de exposições rumo ao lobby do prédio, perto dos elevadores. A espécie vivia nas selvas da atual Patagônia há 100 ou 95 milhões de anos, durante o período Cretáceo tardio. Molinha, você viu o tamanho desse bicho aí? Deus me livre encontrar com isso pela rua. Eu não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Como eu já disse, a Argentina ainda guarda muitos segredos desses monstros pré-históricos. Acharam até um menorzinho e botaram um nome engraçado nele. Mas não se enganem não, porque ele era feroz, carnívoro e implacável. Que isso? Não é leão, é dinossauro, né? Chonga. Aliás, como tem que ser, né, gente? Eu sei que tinha dinossauro que era herbívoro, manso, fofinho. Mas isso não tem graça nenhuma, né? Voltamos à nossa programação normal. Este é o gualicho, uma nova classe de dinossauro descoberto na Argentina.
Ele foi apresentado em Buenos Aires e, de acordo com especialistas, era um carnívoro feroz de 6 metros de comprimento da cabeça ao rabo. A descoberta, publicada na revista científica PLOS ONE, é muito significativa, já que o animal tinha mãos com apenas 2 dedos. Uma anatomia pouco comum nas Américas e só registrada em uma espécie em Níger. Segundo o paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía, no local da descoberta, sua equipe esperava encontrar animais completamente diferentes como abelissauros, mas acabaram se deparando com um dinossauro que ninguém conhecia. Gualicho é uma palavra da língua indígena Tehuelche, que significa feitiço. O nome foi escolhido em homenagem a uma deusa dona dos animais e dos ventos. Quem viu o filme Parque dos Dinossauros sabe muito bem que é um Tiranossauro Rex, certo? O quê? Você não viu? Ah, então ouça essa música. Ai, gente, quando eu ouço essa música me dá uma vontade de sair por aí desbravando o mundo. Tá bom, aí vai uma palhinha. Mas só porque eu sou muito boazinha. Porque eu adoro esse filme. I own an island. Parque dos Dinossauros foi um blockbuster do sempre ele, Steven Spielberg, lançado em 1993. Conta a história de um bilionário que, junto com uma equipe de geneticistas, cria numa ilha um parque cheio de dinossauros. Eles foram recriados por clonagem a partir do DNA retirado de fósseis. E entre essas espécies, temos o grande vilão do filme, o Tiranossauro Rex. E olha que tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre os dinossauros, viu? E olha que tem muitos. Tem o megalossauro, tem o anquilossauro, tem o espinossauro. Bom, a maioria desses monstros pré-históricos vivia na Terra. E não é que descobriram o primeiro grande dinossauro capaz de nadar. Ah, danado! Era uma mistura de crocodilo com pato. Oi? Oi? O dinossauro podia pesar até 20 toneladas e medir 15 metros de comprimento. O animal, que viveu há 95 milhões de anos, se alimentava de peixes. Ossos de partes do crânio, da coluna vertebral, da pelvis e das extremidades foram encontrados ao longo de vários anos numa zona de sedimentos de água doce no Saara. O primeiro esqueleto foi achado no Egito por um paleontólogo alemão, mas acabou destruído na Segunda Guerra Mundial. Tivemos de esperar 100 anos até que um caçador de fósseis encontrasse um novo esqueleto parcial no sudeste do Marrocos. O Spinosaurus supera com folga o tamanho do famoso Tyrannosaurus Rex, que viveu na América do Norte alguns milhões de anos mais tarde. Ele é o maior dinossauro predador encontrado até o momento. Os especialistas acreditam que o animal passava parte do tempo na água, o que faz dele o primeiro dinossauro conhecido capaz de nadar. Como eu disse, os cientistas descobriram mais de 1000 espécies de dinossauros. Eu não disse uma, não disse 10, eu não disse 100. Eu disse 1000 e de todos os tamanhos. Mas, ao contrário do que a gente pensa, a maioria deles comia pequenos insetos e plantas. Ai, que fofos! Só que não. Um Frankenstein é o ornitorrinco dos dinossauros. Os apelidos foram dados pelo paleontólogo argentino Fernando Novas ao Chilesaurus Diogo Suarezzi. O herbívoro que provém do sul do Chile é considerado um dos mais estranhos pela mistura de características. Este primeiro herbívoro do tiranossauro foi descoberto em fevereiro de 2004 no sul do Chile por um menino de 7 anos chamado Diego Soares, que acompanhava os pais geólogos. Desde então, foram encontrados mais de uma dezena de exemplares deste dinossauro, incluindo 4 esqueletos completos. A réplica ficará exposta no Museu Argentino de Ciências Naturais. Já pensou em ter um fóssil para chamar de seu? Loucura, né? Mas é fácil, é até tranquilo. Não, gente, vocês não vão comprar pela internet. Me ajuda, né? Basta participar de um leilão como esse. Mais do que de antiguidades, um leilão de verdadeiros fósseis de milhões de anos. A Casa Sotheby's de Paris coloca à venda restos de espécies raras de dinossauros. As ossadas ficaram expostas ao público e atraíram muitos curiosos.
Este ano, o caráter único ficará com um leilão de diversos dinossauros de grande tamanho. Animais do período Jurássico em um ótimo estado de conservação e que passam a impressão de estarem com vida, apesar de evidentemente fossilizados. O leilão inclui ainda dezenas de outros fósseis de animais já extintos, espécies raras e muitas descobertas recentemente nos Estados Unidos. Le choix est vaste, vous avez 85 lots qui vont du simple crabe contemporain au gigantesque dinosaure. É uma grande coleção. São 85 lotes que vão de um simples caranguejo a um gigantesco dinossauro diplodocus, descoberto no ano 2000. Somente 2 exemplares são conhecidos e um deles está aqui. Est connu seulement à 2 exemplaires, dont celui qui est ici. Se um dinossauro pendurado no teto da sala pode parecer um pouco exagerado, os interessados podem optar por peças mais discretas. É difícil pensar como esses animais tão impressionantes foram extintos do planeta, né? Para alguns cientistas, foi o impacto de um meteoro enorme na superfície da Terra que acabou não só com os dinossauros, mas com quase toda a vida. Mas há males que vêm para o bem, porque foi graças a esse evento cataclísmico, nossa, eu tô falando difícil hoje, hein? Que permitiu o surgimento dos mamíferos na Terra. É nóis! E se não tivesse rolado esse meteoro? Será que os dinossauros ainda estariam aqui? E se estivessem, será que a gente estaria aqui? Ih, chega de dinossauro por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou, mas eu volto. Beijo! E eu que achei que ia ter glamour nesse programa. Olha aqui, dinossauro. Para fazer essa minha cabeça de dinossauro é fácil. Você vai precisar de uma caixa de sapato, EVA, papel colorido, papel branco, caneta preta, cola e tesoura. Forre a caixa com papel colorido. Para fazer a crista, recorte uma faixa com abas triangulares. Você pode ir diminuindo o tamanho dos triângulos. Recorte os olhos e os dentes em papel branco. Faça os detalhes em desenho e cole. Divirta-se!